deixou um recado bem claro. O que ele disse? A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Crise de sucessão. PT luta para enfrentar futuro sem Lula e o risco de colapso da esquerda brasileira. Com mais de 40 anos de história, o Partido dos Trabalhadores sempre foi identificado com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior nome da esquerda brasileira. No entanto, o partido enfrenta agora uma grave crise de sucessão, com a possibilidade de Lula não disputar a reeleição em 2026. As declarações recentes do presidente, que afirmou que sua candidatura dependerá de sua saúde e da vontade de Deus, acenderam o sinal de alerta entre os dirigentes petistas. A ausência de uma nova liderança consolidada levanta questões incômodas. Estaria a esquerda brasileira condenada a sucumbir quando Lula não estiver mais entre nós? Dentro do Palácio do Planalto, há quem veja as declarações de Lula como uma estratégia para sacudir a equipe e exigir mais protagonismo de seus ministros. Durante uma reunião recente, ele teria deixado claro que deseja uma gestão capaz de caminhar com as próprias pernas, reforçando que sua decisão sobre 2026 não está tomada. Sem um plano concreto de sucessão, o PT corre o risco de ser arrastado para um abismo político. Seria esse o fim do PT de uma vez por todas? Deixe a sua opinião nos comentários. Informação revela o clima de incerteza no STF após a posse de Trump. É isso mesmo. Uma informação vazou de dentro do Supremo Tribunal Federal logo após a posse de Donald Trump. A preocupação de Alexandre de Moraes tem nome e sobrenome: Elon Musk. O empresário que já integra o governo Trump chamou Moraes de tirano, ditador e muito mais recentemente. Tudo aconteceu após o ministro censurar o X no Brasil. Na visão de Gilmar Mendes, apesar desses atritos, a tensão irá arrefecer mesmo com a chegada de Trump à Casa Branca. A pergunta é, será mesmo? Será que realmente não há nenhum temor por parte de Alexandre de Moraes? Congressistas norte-americanos já discutem possíveis retaliações econômicas contra o Brasil. Medidas dessa natureza poderiam atingir setores chaves da economia brasileira, gerando preocupações sobre os desdobramentos da decisão no plano global. Ações recentes como a prisão de opositores políticos, o bloqueio de redes sociais e o controle sobre discursos políticos têm sido apontados como ameaças à democracia. Especialistas alertam que essas atitudes não apenas comprometem a credibilidade do Brasil no cenário global, mas também minam a sua estabilidade interna. Donald Trump, segundo fontes próximas, considera algumas decisões do STF uma afronta diplomática séria. Há sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo analisadas, tanto como forma de pressionar o governo brasileiro, quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estratégicos. Esse cara que é tão próximo do Trump deixou um recado bem claro. O que ele disse? A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Bom, quando eu comecei a falar desse negócio, tinha sempre os caras que ficavam os caras da imprensa falando, aí vinha alguém ouvia a embaixadora americana xiita do Biden, Elizabeth, fala, não, isso os Estados Unidos não fariam isso, não sei o quê. Aí vem o outro, e a Globo News ridiculariza, o outro faz piada, a Miriam Leitão escreve artigo dizendo que o Trump não está prestando atenção no Brasil, e que eu falo assim, cacete, como pode? Mas agora, será que com uma das pessoas mais próximas do Donald Trump, será que ele falando, verbalizando num discurso, onde ele também disse que em algum momento Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil, e eu torço para que de fato seja, porque eu acho que eu conheço o Eduardo melhor do que o público, e digo que seria assim, um dos grandes presidentes transformadores da nossa história,
Ele está dizendo que essas sanções estão vindo. E eu acho que, finalmente, né, não são só as pessoas que estão ao redor do Trump cientes dessa situação. Mas o Trump também está. O Trump não é um cara de bravata. Ele não é um cara que fala as coisas por falar. As pessoas acham que ele está fazendo bravata e aí vão ver que a fala dele tem coisa séria por trás. Ele fala as coisas com bastante significado. E o Trump deu um recado direto para o Brasil. Vejam aqui. Com o presidente brasileiro, como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. O recado é muito claro. O Trump sabe o quanto que o Brasil come na mão dos Estados Unidos. E o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. E ele vai além, dizendo que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eu já falei de maneira mais extensa sobre esse compromisso do Trump com a liberdade de expressão, no programa de hoje, inclusive, mas o negócio é que se Lula e o Alexandre não começarem a dançar conforme a música, e mesmo que comecem a dançar, as consequências virão. O Trump já falou disso diretamente no caso dos BRICS e do plano de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do bloco, ameaçando qualquer um que se aventurasse a tentar ir contra a utilização do dólar como moeda internacional, que foi colocado como uma prioridade pelo Lula e que é uma coisa absolutamente discutida aqui. Além disso, o Zuckerberg, depois das reuniões com o Trump, reforçou que a ideia do governo é combater a censura à liberdade de expressão, inclusive fora da América, em parceria com o governo. Então, tanto o Lula, com essas falas malucas pró-China dele, quanto o Alexandre, que faz no Brasil o mesmo que fizeram com o Trump nos Estados Unidos, esses caras estão na mira do governo americano. Ninguém pode ter dúvida disso. Bom, não sei se está aqui na nossa pauta, deveria estar aqui nesse momento, falha minha de não ter revisado, mas deveria estar aqui nesse momento a ideia de que estas sanções não são mais... o vídeo está aqui na agulha. Essas sanções não é só mais o Trump que percebe... ou melhor, não é mais só o Paulo Figueiredo falando, não é mais só o Steve Bannon falando. Parece que finalmente a esquerda está percebendo aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que é o fato de que a política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil será dura para o Brasil. Aquilo que ridicularizavam há um tempo, hoje é realidade. Realidade, inclusive, dentro da esquerda. Você pode botar o vídeo do embaixador, Bruno, no UOL, falando a respeito desse assunto? Eu acho que nós estamos entrando no momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve 2 manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Aquela que a imprensa não cobriu, aquela que foi obtida graças ao nosso trabalho. É isso mesmo? Peraí, vocês estão ouvindo um cara dentro do UOL, que é o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, dando um banho de realidade nos caras. Ele está falando assim, olha, a situação do Brasil é péssima. Vocês devem observar que já houve 2 manifestações, aquelas que eu colei aqui para vocês, e que teve gente que falou assim, isso não é nada. Não acredito mais em nada, não deu em nada. E aí, o que aconteceu disso? É a dificuldade de entender como é que as coisas acontecem. Que não existe plantação, não existe colheita sem plantação. Então você vai plantando,
Você vai plantando, você vai regando, aí daqui a pouco você colhe os frutos. Isso aqui foi a plantação. Quem está dizendo? É o Paulo Figueiredo? Não. É o embaixador Rubens Barbosa dentro do UOL. Será que agora alguém vai começar a me ouvir? Será que a imprensa vai continuar ignorando os acontecimentos aqui, fingindo se esconder embaixo da cama, fingindo que não viram? Vejam. Em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. Essa foi a carta do Chris Smith. Bom, vocês devem lembrar de quem é o Chris Smith, né? Aquele que comandou a audiência da qual fiz parte. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. O projeto não é da deputada americana apenas, a deputada americana a qual ele está se referindo é quem? Nossa querida, deputada americana mais amada do Brasil, Maria Elvira Salazar. E ela não tira o visto do Alexandre, justiça seja feita. Ela tira o visto de qualquer funcionário público de um país do exterior que viole os direitos que nos Estados Unidos seriam considerados da primeira emenda. Se chama No Censorship on Our Shores Act. A lei da não censura nas nossas dentro do nosso território, né? Então é disso que ele está falando. Porque eu digo que não é só para o Alexandre, é para todo mundo do STF, é para o Gonê, é para os policiais federais, é para uma lista que está sendo cuidadosamente compilada. E sim, o projeto de lei já existe, está correto o embaixador. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação... Desafiantes, o que ele quer dizer é que fudeu. Por isso que eu falo que não adianta, você tem que falar português. Porque ele fala, período desafiante e tal, os evangélicos mais linha dura não gostam que eu fale palavrão, mas um período desafiante para os nossos... é muito diferente de dizer fudeu pro Lula e pro Moraes. É o bom português, eu falo palavrão por causa disso. Vocês me desculpem, mas é a forma direta de dizer o que está acontecendo. Entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir, como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Se ao menos o Lula não nos ajudasse tanto, falando tanta bobagem. E o grande problema da história, volta o vídeo, tira não, Bruno. O grande problema dessa história é que o Lula, quando ele volta agora no terceiro mandato, ele volta, em inglês a palavra é vindicated, eu não sei como é que se fala esse troço em português, tem palavras em inglês que a gente não consegue traduzir muito bem para português e vice-versa. Vindicated é quando o cara volta meio consagrado, é como o Trump está voltando. E quando o cara volta consagrado, o perigo, no caso do perigo do Lula, que ele é um imbecil completo, é diferente do perigo do Donald Trump, que é realmente um gênio, mas o grande perigo é que você se acha validado pela história. Então você começa a se achar uma criatura quase mitológica que não comete erros. E o Lula chegou assim. Ele falou, eu é que sei, eu voltei, tá aqui, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, eu voltei. Então o cara vai cometendo erro depois de erro embaixo da arrogância dele. Bom, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. É um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre de Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão. Valeu, Josias, lembra de mim? Do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar
um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Pausa aqui por um segundo. Reparem com atenção o desespero para conseguir manter a postura que sempre foi a postura da imprensa, de que isso não poderia acontecer. Reparem. Mas, não, o governo americano não faria uma coisa dessa, diz Josias de Souza. Lembra de mim, Josias? Eu sou aquele cara que te aposentou no ar. Pois bem, como responde o embaixador? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Será? Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento... Claro, porque a OEA é o órgão que deveria ter agido para impedir o Alexandre de cometer todos os desmandos que ele cometeu. Mas a OEA foi omissa no Brasil, foi omissa na Venezuela, foi omissa na Bolívia, e isso eu digo para vocês, eu acho que eu sei quem será a pessoa, e eu digo para vocês, acabou a putaria na OEA. Vai acabar. Então, o que significa? O Brasil é signatário de um negócio chamado Pacto de San José de Costa Rica. É um pacto que diz que o Brasil tem que submeter, é um pacto, o Brasil é signatário, então ele é um pacto que tem valor legal, inclusive obrigatório de cumprimento no Brasil, que o Brasil tem que se submeter a uma série de regras de direitos humanos. Essas regras de direitos humanos eles incluem devido processo legal, incluem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, etc, etc. São regras do qual o Brasil é signatário. E aí o que acontece? Caso o Brasil viole estas regras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos e julga o caso do Brasil. O que aconteceu até agora? Como eles dominam a OEA, o Brasil, inclusive, coisas que a gente vai aprender no próximo governo, né? O Bolsonaro, por exemplo, nomeia os representantes para a OEA, os caras da Comissão Interamericana nomeou os caras do Gilmar Mendes. Imagina, né? Para a CVM, aquele vagabundo daquele João não sei lá das quantas. João Ascioli, eu acho. Para a OEA, o cara do Gilmar Mendes. Aí você vai vendo quanto que o Deep State vai sendo ocupado pelos caras que são inimigos. O Trump também fez isso. Só que agora o Trump volta mais sábio. Só que é o seguinte, o que acontece? Já existe, eu acho que quase uma centena, pelo menos dezenas de ações do Brasil e de brasileiros como eu entrei com uma gigante com a Carla Zambelli em novembro de 2022, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí todo mundo fica falando, mas Paulo, você vai, não dá em nada, não dá em nada. Vocês estão vendo aonde que a gente quer chegar? Você tem certeza que vai dar alguma coisa? Não. Mas você planta. Do mesmo jeito que você que é agricultor, você planta, você não sabe se a semente vai dar fruto. Mas você planta, você sabe que se você não plantar, não vai dar fruto. Agora, com carta do Congresso, vocês estão entendendo a plantação que vem sendo feita? Tem gente que só vai acreditar na colheita, mas a plantação está sendo feita. O embaixador está explicando para vocês. Não acreditem em mim, não acreditem no cara de esquerda dentro do UOL. Nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual. E aí há muito tempo que nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. O Brasil já abriu, embaixador, um flanco de oposição. O Brasil já abriu um flanco de oposição. Esse flanco foi o Brasil surfou na onda e se tornou o grande expoente da política que foi derrotada no mundo. Se eu for falar aqui, agora eu quero falar um pouco de bastidores da posse, mas não dava momento, eu estava numa mesa, eu olhei na mesa e estava almoçando, naturalmente, uma pessoa que terá um papel importante no governo americano em relação ao Brasil,
o Santiago Abascal, do Vox, da Espanha, o líder da direita da Espanha, né? O André Ventura, o líder do Chega, né, da direita portuguesa, o Eduardo Bolsonaro, e naquele grupo, né, não estava ali naquele momento conosco, mas ali daquela galera tem o Milei. Aí eu olhei e falei assim, caramba, que bacana estar aqui, que interessante, porque isso me faz, é um paralelo num certo sentido, pela primeira vez está acontecendo, que a esquerda fez com o Foro de São Paulo. Quando cai o Muro de Berlim, o fim da União Soviética, você tem ali, né, o Lula, Fidel Castro, chama Correia, pessoal da Farc, etc., Morales, né, Maduro, na época Chávez, e todos esses caras terminam presidentes, Bachelet, né, todos esses caras terminam presidentes dos seus países. No momento que eles estavam derrotados, eles se uniram, sentaram, se articularam e todos eles chegaram ao poder, que é diferente de ganhar as eleições, né? Porque eleição não se vence, se toma, a gente aprendeu recentemente. E eu olho na mesa e vejo esses que são os líderes dos movimentos de direita no mundo. E falo, nós nos articulamos, nós estamos conseguindo vencer isso que está acontecendo. E eu olho com tremenda esperança. Claro, é uma luta eterna, né? Eles também, uma hora... Eu confesso que na minha vida eu nunca vi a esquerda tão desbaratada desde que eu nasci, nos meus 41 anos. Eu nunca vi a esquerda tão desbaratada na vida. Eu nunca vi eles tão perdidos. Talvez estivessem depois da queda do Muro de Berlim, eu não me lembro. Mas desde então, eu nunca vi eles tão perdidos. A estratégia que eles adotaram do neomarxismo cultural, wokeista, foi para o espaço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.